Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje é Reclame Aqui. Nesta aula, estudaremos o gênero textual carta de reclamação. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Enquanto isso, estudante, prepare o lápis, caderno e borracha para a aula de hoje. Essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade, identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação. E tem como objetivos: 1. Aprender o que é uma carta de reclamação. 2. Entender a importância da carta de reclamação. E 3. Saber fazer uma carta de reclamação. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você já precisou escrever uma carta ou um e-mail para fazer uma reclamação? Ou já viu ou leu uma carta ou um e-mail desse tipo? Vou dar um exemplo para você. Mateus, você viu que a entrega da praça não foi feita no tempo previsto? Eu vi, Fernanda. Que situação chata, não é mesmo? Sim, mas eu tive uma ideia. Que tal se a gente enviasse uma carta para o prefeito para sinalizar isso? Eu acho uma ótima ideia, Fernanda. Inclusive, eu já fiz um rascunho. Que ótimo. Vamos ler. Vila Garrido, 29 de março de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito, nós, moradores do bairro de Vila Garrido, viemos manifestar a nossa indignação acerca da não efetuação da reforma na praça do bairro. Ocorre que a reforma estava prevista para ser entregue no dia 24 de março e o prazo não foi cumprido. Na praça está crescendo muito mato, há falta de iluminação e os brinquedos estão todos enferrujados, sendo que os matos estão abrigando insetos e até cobras já foram encontradas no local. A falta de iluminação não permite que possamos nem ao menos caminhar na praça no horário da noite. As crianças não podem utilizar os brinquedos sem correrem o risco de se machucarem, pois estão muito velhos e enferrujados. Portanto, para que riscos maiores não sejam enfrentados pelos moradores, pedimos que a reforma da praça seja feita o mais rápido possível. Agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno. Moradores do bairro de Vila Garrido. Mateus, ficou ótimo. Obrigada. Já podemos enviar. Então vamos enviar? Vamos! Estudante, lembre-se, essa situação não existe. Isso foi fictício, foi para você entender como funciona uma carta de reclamação. Neste caso, essa é uma carta de reclamação feita pelos moradores do bairro para cobrar a entrega da reforma da praça do bairro, que, como acabamos de ler, não ficou pronta na data prevista. Mas lembre-se, essa situação não existe, é fictícia, ok? Os moradores também cobram a entrega da praça e utilizam argumentos para mostrar que aquela reforma deve ser feita o mais rápido possível. Perceba que há uma organização nessa carta. Uma carta de reclamação descreve um problema ocorrido a um destinatário, com o objetivo de que ele vá solucionar aquele problema. Na carta, o escritor irá tentar convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Chamamos essa tentativa de convencimento de persuasão. A carta de reclamação sempre será persuasiva. Para conseguir alcançar seu objetivo de convencer, o escritor usará argumentos e justificativas. Vamos ver como tudo isso funciona na prática? Vamos começar analisando a estrutura da carta. A primeira informação que encontramos é o local. Esta é a localização da pessoa que escreveu a carta. Perceba que os responsáveis pela escrita da carta foram os moradores do bairro.
Isso quer dizer que a carta também pode ser escrita por mais de uma pessoa. Ainda na primeira linha, encontramos a data, ou seja, dia, mês e ano, em que os moradores escreveram essa carta. Em seguida, há uma saudação. A saudação é o cumprimento, uma forma de demonstrar respeito. Neste caso, foi utilizada uma abreviação da palavra excelentíssimo. A palavra excelentíssimo é um pronome de tratamento utilizado para autoridades, como no caso do prefeito, pois a carta se dirige a ele. Depois vem a introdução da carta. Vamos ler outra vez o início da carta? Nós, moradores do bairro de Vila Garrido, viemos manifestar a nossa indignação acerca da não efetuação da reforma na praça do bairro. Ocorre que a reforma estava prevista para ser entregue no dia 24 de março e o prazo não foi cumprido. Sabemos desde o início que trata-se de uma reclamação sobre uma reforma da praça que não foi realizada. Depois vem o assunto da carta, o desenvolvimento. Perceba que nesta parte os escritores podem relatar o problema e podem pedir uma solução também. Nessa hora, os escritores usam argumentos para defender o posicionamento. Os argumentos utilizados nessa carta que acabamos de ver foram: 1. Os matos estão abrigando insetos e até cobras já foram encontrados no local. 2. A falta de iluminação não permite que possamos nem ao menos caminhar na praça no horário da noite. E 3. As crianças não podem utilizar os brinquedos sem correrem o risco de se machucarem, pois eles estão muito velhos e ainda enferrujados. Neste caso, os escritores usam as suas experiências para comprovarem que aqueles problemas realmente existem. Estes são bons argumentos. Depois vem a conclusão. Neste momento, há uma finalização do texto. Portanto, para que riscos maiores não sejam enfrentados pelos moradores, pedimos que a reforma da praça seja feita o mais rápido possível. Em seguida, vem a despedida. Neste caso, os moradores usaram "agradecemos pela atenção e aguardamos o retorno". Essa despedida foi escrita de maneira formal, pois, lembre-se, trata-se de uma despedida feita para o prefeito da cidade. Existem várias expressões de despedida. Algumas delas são atenciosamente, cordialmente, respeitosamente e atentamente. Por fim, na carta, vem a escritura do remetente, ou seja, quem escreveu a carta. Essa é a estrutura básica de uma carta, ou seja, em toda carta precisamos colocar local e data, saudação, introdução, assunto da carta, despedida e, por fim, a assinatura do remetente. Essa organização faz com que, quando eu vejo um texto escrito em formato de carta, eu consiga identificar facilmente que aquilo trata-se de uma carta, devido às suas características. Também podemos perceber que esse é um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, professora? O que é isso? Isso mesmo. Dizemos que um texto é dissertativo, pois existe uma exposição de informações. E dizemos que é argumentativo, pois o escritor precisa defender o seu ponto de vista por meio de argumentos. Ou seja, temos a junção da exposição de informações com a defesa de um ponto de vista. Em uma carta de reclamação, ter bons argumentos é fundamental, pois o escritor precisa provar que o seu ponto de vista está certo, que é válido. Mais do que isso, o escritor quer que o leitor da carta concorde com o seu posicionamento. Eu aposto que você já constrói muitos argumentos no seu dia a dia para convencer sua família a ficar mais tempo no celular, para ir jogar bola na rua, para explicar o motivo de ter tirado uma nota baixa e muito mais. Agora, veja algumas dicas de como construir argumentos em uma carta de reclamação.
Tenha sempre em mente o que você quer provar. Lembrem-se sempre do objetivo e se pergunte: o que quero provar? O que quero defender? Tenha embasamento. Embasamento? Mas o que é isso? Isso quer dizer que é importante que você procure pessoas que tenham domínio do que você está falando, para mostrar que aquilo que você está afirmando tem base, tem referência. Nunca faça uma afirmação que não tenha certeza. Pergunte-se: por que estou afirmando o que eu estou afirmando? Qual é o motivo? E procure informações seguras para provar que aquilo que está sendo dito está correto. Também dê exemplos. Mostre, a partir de experiências que você vive no cotidiano, que aquilo que você está falando está certo sim. Você pode ainda usar dados estatísticos, citações, fazer comparações. O importante é convencer o leitor. Você sabia que a carta é considerada o meio de comunicação mais antigo do mundo? E ainda hoje pode ser muito utilizada, tanto via correio quanto via e-mail. Veja uma imagem. Na primeira opção, temos um envelope de carta. É importante que você saiba, ao escrever uma carta, algumas informações são necessárias, fundamentais. É preciso colocar o nome do destinatário, ou seja, o nome de quem irá receber a carta, o tipo e o nome do logradouro, o número, o complemento, o nome do bairro, o nome da localidade, mais a sigla da unidade federativa, o país, que é obrigatório apenas quando o remetente está morando em terras estrangeiras, e o CEP. Por isso, é importante que você pegue todos esses dados com a pessoa para quem você irá enviar a carta. Já para enviar o e-mail, você precisa apenas saber o e-mail da pessoa para quem irá enviar aquele e-mail. Bem mais fácil, não é mesmo? Uma carta enviada por correios já foi uma forma rápida e eficiente de comunicação. Mas atualmente, devido aos avanços tecnológicos, existe uma forma mais rápida de enviar uma informação e receber uma resposta também. Trata-se do e-mail. Para isso, como já disse, basta saber o endereço de e-mail do destinatário, de quem vai receber aquele e-mail. Ao enviar a carta, é possível fazer de duas maneiras. 1. Escrever a carta no corpo do e-mail, veja o exemplo, desta forma. Ou, opção 2, mandar a carta em anexo e digitar um pequeno texto explicando do que trata a carta. Como, por exemplo, aqui. Aqui é uma carta que está em anexo. O envio é imediato. Em questões de segundos, a carta pode ser enviada. Já a resposta do e-mail pode ser rápida ou não. Isso dependerá do leitor da carta. Ele pode responder de imediato, assim que vê o e-mail, ou não. Mas, de qualquer maneira, depois do envio, a rapidez com que a carta chegará ao destinatário via e-mail é maior do que a velocidade via correios. Esta é uma prática que pode ser feita por você, estudante, junto com o responsável, ao receber um produto que veio com defeito, para expor um problema existente no seu bairro e muito mais. É importante que saiba que pode exercer o seu papel de cidadão e a carta de reclamação serve também para isso. Viu como é importante escrever uma carta de reclamação? A partir dela é possível defender um posicionamento e solucionar um problema do cotidiano. Agora que você estudou e aprendeu sobre a carta de reclamação, vamos praticar? Mas já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Questão 1. O que é uma carta de reclamação? Letra A. É uma carta que visa transmitir mensagens subjetivas entre dois interlocutores? Letra B. É uma carta para construir diálogo entre pessoas íntimas? Letra C. É uma carta que tem por objetivo transmitir uma informação que indica uma insatisfação? Ou letra D, é uma carta para fazer elogios? Pense um pouquinho aí.
você respondeu a letra C, é uma carta que tem por objetivo transmitir uma informação que indica uma insatisfação. Parabéns! Questão 2. A carta de reclamação é um texto, letra A, dissertativo, letra B, argumentativo, letra C, dissertativo argumentativo ou letra D, conclusivo. Vimos isso na aula de hoje, hein? Pense um pouquinho aí. E a resposta correta é a letra C, dissertativo argumentativo. Lembre-se de que no texto há tanto a exposição de informações quanto argumentos para embasar a opinião apresentada. Questão 3. Marque a opção que melhor apresente o que deve conter na estrutura de uma carta. Letra A, local e data. Letra B, saudação e assunto da carta. Letra C, despedida e assinatura do remetente. Ou letra D, todas as alternativas são corretas. Pense um pouquinho aí. A resposta correta é a letra D. Todas as alternativas são corretas. Lembre-se que é importante que uma carta tenha, nessa sequência, local, data, saudação, assunto da carta, despedida e assinatura do remetente. Vamos agora para a questão 4. Questão 4. Uma carta pode ser enviada pelos correios, mas uma maneira mais rápida de envio é via letra A, telefone. Letra B, chamada de vídeo. Letra C, áudio. Ou letra D, e-mail. Aposto que você sabe essa. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra D, e-mail. Nesta aula, você aprendeu que uma carta pode ser enviada em poucos segundos. É uma maneira rápida e fácil de enviar, via e-mail. A última chamada para a lista de presença. Já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora, um breve resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu sobre a carta de reclamação. Descobriu que trata-se de um texto dissertativo argumentativo. Também observou que a estrutura da carta é bem organizada e contém local, data, saudação, assunto da carta, despedida e assinatura do remetente. Também viu que o e-mail é uma maneira fácil e rápida de enviar a carta. Por fim, você fez algumas atividades para aplicar o que aprendeu. Agora, que tal você também participar das nossas aulas? Vou deixar um desafio para você. Pense em uma situação do seu cotidiano em que seja importante escrever uma carta de reclamação. Escreva em seu caderno, tire uma foto e nos envie para esse QR Code que aparece na sua tela. Conto com a participação de todos vocês. E espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima e lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!